As coisas visíveis do universo criado atestam que a natureza nada produziu e nada produz, mas que o divino produziu e produz todas as coisas dele mesmo e pelo mundo espiritual. A maior parte dos homens no mundo diz, segundo a aparência, que o sol, pelo calor e a luz, produz o que se vê nos campos, nos prados, nos jardins e nas florestas, e que, por seu calor, o sol faz sair dos ovos os vermes, que ele faz proliferar as bestas da terra e as aves do céu, e mesmo que ele vivifica o homem. Os que falam assim unicamente segundo a aparência podem falar assim, mas acontece, entretanto, que não atribuem estes efeitos à natureza, pois não pensam nisso. É como aqueles que dizem do sol que ele se levanta e se deita, que faz os dias e os anos e que está neste momento a tal ou tal altura. Estes falam semelhantemente segundo as aparências e podem falar assim. Entretanto, não atribuem estes efeitos ao Sol, pois não pensam no estado estacionário do Sol nem no movimento circular da Terra. Mas aqueles que se confirmam sobre este ponto, que o Sol, pelo calor e a luz, produz as coisas que aparecem sobre a Terra, atribuem por fim todas as coisas à natureza e mesmo à criação do universo, e se tornam naturalistas e, em último lugar, ateus. Estes, é verdade, podem em seguida dizer que Deus criou a natureza e pôs nela o poder de produzir estas coisas, mas dizem isso pelo temor de perder sua reputação. E não obstante, por Deus Criador, entendem a natureza, e alguns o íntimo da natureza, e então não fazem caso algum dos divinos que a Igreja ensina. É verdade que alguns são desculpáveis de ter atribuído à natureza certas coisas visíveis, e isso por duas razões. A primeira é que nada souberam do sol do céu, onde está o Senhor, nem do influxo que dele procede, nem do mundo espiritual, nem de seu estado, nem mesmo coisa alguma de sua presença no homem, e que, por consequência, não puderam senão pensar que o espiritual era um natural mais puro, que assim os anjos estavam ou no éter ou nas estrelas, que a respeito do diabo era ou o mal do homem, ou que se existia efetivamente, estava ou no ar ou nos lugares profundos, que as almas dos homens, depois da morte, estavam ou no íntimo da terra ou em não se sabe onde, até o dia do julgamento, e outras coisas semelhantes que a fantasia produziu por ignorância do mundo espiritual e de seu sol. A segunda razão que os torna desculpáveis é que não puderam saber como o divino produziu todas as coisas que aparecem sobre a terra, onde há tantas más como boas, temendo confirmar isto neles, com receio de atribuir também as más a Deus, de conceber de Deus uma ideia material e de fazer Deus e a natureza um, e assim os confundir. São estas duas razões que tornam desculpáveis aqueles que acreditaram que a natureza produz as coisas visíveis por um íncito desde a criação. Mas acontece, entretanto, que aqueles que, por confirmações pela natureza, se fizeram ateus não são desculpáveis, porque podiam se confirmar pelo divino. A ignorância escusa, é verdade, mas não retira o falso confirmado, pois este falso é coerente com o mal, assim como o inferno. É por isso que os mesmos homens que se confirmaram pela natureza
até separar o divino dela, não reputam seja o que for como pecado, porque todo pecado é contra o divino que eles separaram e, por consequência, rejeitaram. E aqueles que, em espírito, não reputam coisa alguma como pecado, depois da morte, quando se tornam espíritos, estando ligados ao inferno, se precipitam no crime segundo as cobiças a que afrouxaram as rédeas. Aqueles que creem na divina operação em cada coisa da natureza podem, por um grande número de fatos que vêm na natureza, se confirmar pelo divino, tanto e mesmo mais do que aqueles que se confirmam pela natureza. Estes, com efeito, que se confirmam pelo divino, prestam atenção às maravilhas que se percebe tanto nas produções dos vegetais como na dos animais. Nas produções dos vegetais, no fato de que, de uma muito pequena semente lançada na terra, sai uma raiz, pela raiz um caule e sucessivamente ramos, folhas, flores, frutos, até novas sementes, absolutamente como se a semente soubesse a ordem de sucessão ou o processo pelo qual deve se renovar. Pode um homem racional pensar que o sol, que é puro fogo, saiba isso? E que possa insinuar seu calor e a sua luz para fazerem isso? E que possa aí formar estas maravilhas e ter em vista o uso? Quando o homem cujo racional foi elevado vê estas maravilhas e as examina, não pode fazer outra coisa senão pensar que elas vêm daquele cuja sabedoria é infinita, por consequência, de Deus. Os que reconhecem o divino veem também isso e o pensam, mas os que não o reconhecem não o veem e não o pensam, porque não o querem. E assim mergulham seu racional no sensual, que tira todas as suas ideias da luminosidade em que estão os sentidos do corpo, e confirmam as ilusões dos sentidos, dizendo: não se vê o sol operar estas coisas por seu calor e por sua luz? O que não se vê, o que vem a ser, é alguma coisa? Os que se confirmam pelo divino prestam atenção às maravilhas que vêm nas produções dos animais. E para não falar aqui senão nas que estão nos ovos, eles aí veem o filhote escondido em seu germe ou começo com tudo o que é necessário até a eclosão. E também com tudo o que concerne ao crescimento depois da eclosão, até que se torne pássaro ou volátil na forma daquele que o engendrou. E se presta atenção à forma, ela é tal que não se pode, se pensar profundamente, deixar de ser tomado de surpresa, descobrindo que nos menores destes voláteis, como nos maiores, nos que são invisíveis como nos que são visíveis, há os órgãos dos sentidos, que são a vista, o ouvido, o olfato, o paladar e o tato, e os órgãos do movimento, que são os músculos, pois eles voam e andam, como também as vísceras em torno do coração e do pulmão, que são postas em atividade por seus cérebros. Que vis insetos gozem também destas coisas, isto é sabido por sua anatomia, descrita por vários sábios, sobretudo por Swammerdam, em suas Bíblias da Natureza. Os que atribuem tudo à natureza veem, é verdade, tais coisas, mas pensam unicamente que elas são e dizem que a natureza as produziu, e dizem isso porque afastaram sua mente de todo pensamento sobre o divino. E aqueles que se afastaram de todo pensamento sobre o divino,
quando veem as maravilhas da natureza, não podem pensar nelas racionalmente, nem com mais forte razão espiritualmente, mas pensam nelas sensualmente e materialmente, e então pensam na natureza pela natureza, e não acima da natureza, da mesma maneira daqueles que estão no inferno, diferindo das bestas unicamente pelo fato de gozarem da racionalidade, isto é, porque podem compreender e assim pensar de outro modo, se quiserem. Quando aqueles que se afastaram de todo pensamento sobre o divino e por isso se tornaram sensuais, veem maravilhas na natureza, não pensam que a vista do olho é tão grosseira que vê vários pequenos insetos como uma única coisa obscura, e que, entretanto, cada pequeno inseto foi organizado para sentir e para se mover, e que assim foi dotado de fibras e de vasos, e também de pequenos corações, de canais pulmonares, de pequenas vísceras e de cérebros, e que estes órgãos foram tecidos com as mais puras substâncias que há na natureza, e que esses tecidos correspondem a alguma coisa da vida, pela qual as suas partes mais delicadas são distintamente postas em ação. Pois que a vista do olho é tão grosseira que um grande número desses insetos, com as partes inumeráveis que cada um encerra, aparecem como um pequeno ponto obscuro, e que, entretanto, os que são sensuais pensam e julgam segundo esta vista. Vê-se claramente quanto sua mente se tornou espessa, e por conseguinte em que obscuridade eles estão sobre as coisas espirituais. Cada um, pelas coisas visíveis na natureza, pode se confirmar pelo divino, se quiser, e também se confirma aquele que pensa em Deus segundo sua vida. Por exemplo, quando vê os voláteis do céu. Cada espécie conhece seus alimentos e sabe onde estão. Conhece seus semelhantes pelo som e pela vista, e entre os outros os que são amigos e os que são inimigos. Formam casamentos, conhecem o lugar do acasalamento, constroem ninhos com arte, aí depositam seus ovos, os chocam, sabem o tempo da incubação. Quando este se escoa, fazem sair seus filhotes que amam com ternura. Os aquecem sob suas asas, lhes preparam alimentos e lhes dão o biscato. E isso até que estejam em estado de agir por eles mesmos e que possam fazer como eles e procriar uma família para perpetuar sua raça. Quem quer que queira pensar no influxo divino vindo pelo mundo espiritual ao mundo natural, pode ver este influxo nestas ciências. Pode também, se quiser, dizer em seu coração: o Sol não pode dar tal ciência a estes voláteis pelos raios de sua luz, pois o Sol, de que a natureza tira sua origem e sua essência, é um puro fogo, e por conseguinte, os raios de sua luz são absolutamente mortos. E assim pode-se concluir que tais coisas vêm do influxo da divina sabedoria nos últimos da natureza. Cada um pelas coisas visíveis na natureza pode se confirmar pelo divino quando vê os vermes que, pelo prazer de um certo amor, são levados e aspiram a mudar seu estado terrestre em um estado que é análogo ao estado celeste. E para isso se arrastam para lugares convenientes e se põem como em um útero a fim de renascer e se tornar crisálidas, aurélios, lagartas, ninfas e por fim borboletas. E quando sofreram esta metamorfose e segundo sua espécie foram decorados com asas magníficas,
voam no ar como em seu céu, brincam alegremente, formam casamentos, põem ovos e provêm a sua posteridade. E durante esse tempo se alimentam com um alimento agradável e doce, que tiram das flores. Entre os que se confirmam pelo divino, pelas coisas visíveis da natureza, há alguém que não veja nestes seres como vermes uma sorte de imagem do estado terrestre do homem, e nestes mesmos seres, como borboletas, uma sorte de imagem do estado celeste? Aqueles, ao contrário, que se confirmam pela natureza, veem, é verdade, estas maravilhas. Mas, como rejeitaram para longe deles o estado celeste do homem, o chamam de puros instintos da natureza. Cada um, pelas coisas visíveis na natureza, pode se confirmar pelo divino quando presta atenção a tudo que se conhece das abelhas. Elas sabem das plantas e das flores recolher a cera, sugar-lhes o mel, construir células como pequenas casas e as dispor em forma de cidades, com praças pelas quais entram e pelas quais saem. Sentem de longe o cheiro das flores e das plantas, de que recolhem a cera para a casa e o mel para a alimentação. E quando estão carregadas disso, revoam segundo a plaga para a sua colmeia. Assim provém a sua alimentação e a sua habitação para o inverno seguinte, como se o previssem e tivessem conhecimento dele. Põe também à sua testa como rainha uma soberana, pela qual a posteridade deve ser propagada e para a qual constroem uma espécie de palácio acima de suas células, colocando guardas em torno. Quando chega o tempo da postura, a rainha, acompanhada da guarda, vai de célula em célula e põe ovos, que a tropa que a segue cerca com um indumento, para que não sejam alterados pelo ar. Daí para elas uma raça nova. Mais tarde, quando esta geração chegou à idade necessária para poder fazer os mesmos trabalhos, é expulsa da colmeia. O enxame expulso se reúne primeiro, depois se forma em massa, a fim de que a consociação não se rompa, e voa para procurar um domicílio. No outono, os zangões inúteis são também expulsos, e são privados das asas, para que não voltem e não consumam os alimentos, para cujo aprovisionamento em nada contribuíram, sem falar de vários outros fatos notáveis. Por isto, pode-se ver que é em razão do uso prestado por elas ao gênero humano que recebem do influxo pelo mundo espiritual uma forma de governo, tal como existe entre os homens nas terras e mesmo entre os anjos nos céus. Qual é o homem provido de uma razão sã que não vê que tais coisas nestes insetos não vêm do mundo natural? O que é que o sol, donde provém a natureza, tem de comum com um governo semelhante e análogo ao governo celeste? Por estas observações e outras semelhantes, entre as bestas brutas, aquele que reconhece e adora a natureza se confirma pela natureza, enquanto que aquele que reconhece e adora a Deus se confirma por Deus. Pois o homem espiritual aí vê coisas espirituais, e o homem natural aí vê coisas naturais. Assim, cada um de acordo com o que ele mesmo é. Quanto ao que me concerne, tais observações foram para mim testemunhos do espiritual no natural, ou do mundo espiritual no mundo natural, assim procedendo da divina sabedoria do Senhor. Que se examine ainda se, a respeito de alguma forma de governo, ou de qualquer lei civil, ou de qualquer virtude moral, ou de qualquer verdade espiritual,
é possível pensar analiticamente, a não ser que o divino, pela sua sabedoria, influa pelo mundo espiritual. Quanto a mim, isso me foi e me é impossível. Com efeito, notei este influxo de uma maneira perceptível e sensível há 19 anos continuamente. Falo dele, portanto, segundo uma prova certa. Será que alguma coisa natural pode ter por fim o uso e dispor os usos em ordens e em formas? Só o sábio o pode, e só Deus, em quem a sabedoria é infinita, é que pode assim ordenar e formar o universo. Que outro ou outra coisa pode prever para os homens tudo o que é necessário à alimentação e ao vestuário, e prover a isso, a alimentação pelos frutos da terra e pelos animais, e aos vestuários por estes mesmos vegetais e animais? Não está no número das maravilhas que estes vis insetos, que são chamados bichos da seda, forneçam vestimentas e decorem com magnificência as mulheres e os homens, desde as rainhas e os reis até as criadas e os criados? E que estes vis insetos, que são chamados abelhas, forneçam a cera para a luz que enche de esplendor os templos e os palácios? Estas coisas e várias outras são provas existentes de que o Senhor opera de si mesmo pelo mundo espiritual todas as coisas que existem na natureza. A isto devo acrescentar que no mundo espiritual vi aqueles que, pelas coisas visíveis no mundo, se tinham confirmado pela natureza até se tornarem ateus, e que seu entendimento na luz espiritual me apareceu aberto por baixo, mas fechado por cima. E isso porque pelo pensamento olhavam para baixo, para a terra, e não para cima, para o céu. Acima do sensual, que é o ínfimo do entendimento, aparecia como um véu, em alguns brilhante pelo fogo infernal, em outros negro como a fuligem, e em outros lívido como um cadáver. Que cada um se guarde, portanto, das confirmações pela natureza, que se confirme pelo divino. Os meios não faltam.